E a situação foi resolvida e o Flamengo fecha a contratação de segundo reforço ainda para essa temporada. Tem também a situação do Michael, o jogador recebeu uma proposta e o Flamengo ali dá o aval para a saída do jogador. Tem também a situação do Caio Jorge, tem a situação do Thiago Almada e John Arias, e tudo isso você vai ficar sabendo nesse vídeo a partir de agora. Bom, começa esse vídeo com uma excelente notícia para o Flamengo, que é sobre a expansão mundial para Flamengo TV. Isso mesmo, o alcance agora do Flamengo será em escala mundial. Essa grande novidade aí que aconteceu nesse ano para a Flamengo TV, ela vai transmitir ali imagens completas tanto do Campeonato Carioca quanto os jogos como mandante pelo Campeonato Brasileiro para fora do país, né? Isso mesmo. Essa transmissão que vai acontecer ao vivo, né, narração tanto em português, que também vai ter a narração em espanhol, e levando essa consideração da narração em espanhol, vai atender ali o público sul-americano, ali como os argentinos, peruanos, ali os chilenos também, enfim, toda essa massa aí que também há torcedores rubro-negros nessas regiões. E também o que mais importa, vai ser de graça, exatamente, você não vai pagar, você não vai ter nenhum custo por isso. Para você que mora fora do país, essa ação vai ser totalmente gratuita, né? Bom, na temporada passada, o Flamengo começou esse modelo, né, e pela Flamengo TV para o exterior, mas era jogos apenas do Brasileirão como mandante. E agora esse formato, e o formato que era pago, agora vai ser gratuito. Antigamente era aquele formato famoso do pay-per-view, agora o formato vai ser gratuito, né? E agora você, torcedor que mora fora do país, você que tem parente fora do país, amigo fora do país, pode falar para eles que agora o formato é totalmente gratuito, tá bom? Deixar claro também aqui um destaque para o presidente BAP, né, que tinha ali interesse em melhorar a Flamengo TV, e agora essa ação foi concluída, tá bom? O presidente BAP também, que já foi presidente da Sky, então assim, ele já conhece sobre esse ramo de transmissão, sabe das melhorias que precisariam acontecer, e agora vai acontecer de imediato, e tudo isso você vai acompanhar a partir de amanhã, onde o Flamengo ele vai jogar contra a Portuguesa. Então você vai poder, você que é fora do país, vai poder acompanhar esse jogo aí na Flamengo TV totalmente gratuita, lógico, para você que é fora do país. Bom, falar agora da situação da proposta que fizeram para o Michael, o atacante do Flamengo. É a situação que está avançando e pode ter desdobramentos importantes nas próximas semanas. O clube do Santos, o clube do Peixe, fez ali uma proposta formal pelo jogador Michael, e o Flamengo ali, ele internamente vê com bons olhos a possibilidade da saída do atleta. O clube entende que o ciclo do Michael no Flamengo já se encerrou, e ele faz ali ele não tem mais aquele espaço que ele tinha, né, na temporada passada, na temporada 25, e principalmente no segundo semestre com o técnico Felipe Luiz. Foram poucos minutos em campo, né? Teve pouca sequência e o rendimento ali ficou extremamente baixo, né? E esperado ali pelo custo que o jogador tem para os cofres do Flamengo. E aqui é importante a gente falar sobre os números dele, que o Michael ele tem um dos salários mais altos do elenco, né, o elenco rubro-negro, e ele tem ali, ele recebe em torno de R$ 1,5 milhão por mês, ali totalizando 18 milhões por ano para os cofres do Flamengo. E o contrato dele vai até 2028, e por isso que o Flamengo ele está aberto a negociar o jogador. A diretoria entende que no elenco as contratações ele indo embora, né, pode ali beneficiar o Flamengo, né, trazendo ali novas contratações, pode ali fazer reajustes de salários, né, e também trazendo ali, quem sabe, futuras promessas da base, né. Então, do ponto de vista financeiro, o Flamengo ele pode sim negociar o Michael com o
peixe nas próximas semanas e a gente vai ficar ali acompanhando esse desdobramento. Bom, e falando em negociação, uma notícia importante envolvendo o jogador Alan, né? A situação dele com o Flamengo está definida e ele deve sair nessa janela de transferências de janeiro. E mesmo com a novela toda acontecendo com o São Paulo, né, e o Flamengo na contratação do jogador, essa novela toma um novo capítulo, porque a partir de agora o Corinthians ele entra com uma jogada de poder atravessar essa negociação. E isso ganhou forma por causa da situação política que está acontecendo atualmente pelo tricolor paulista. O São Paulo está vivendo momentos de tensão por causa do processo de impeachment do presidente Júlio Casares, que está marcado para o dia 14 de janeiro, na próxima quarta-feira. E foi aí que o Corinthians ele aproveitou essa brecha para poder entrar nessa negociação. O Timão ele saiu de um transfer ban, né, quitou ali algumas dívidas, né, e está liberado para poder contratar, e parece que o nome do Alan foi o primeiro que o time do Corinthians fez. Ele sondou ali e viu que o Alan ele estava ali disponível e ele decidiu atravessar ou estar entrando numa possível negociação junto com o Flamengo. O Corinthians ele decidiu ali, fez ali algum contato com alguns intermediários do clube do Flamengo e próximos ali ao Alan, e dá a entender que eles procuram ali uma viabilidade, né, um processo de apresentar o projeto para um projeto esportivo para o Alan. Um outro ponto também dessa manobra do Corinthians foi a saída do volante Maicon, que ele vai jogar pelo Atlético Mineiro, tá? E agora o Timão, tendo esse desfalque ali, ele vai precisar repor essa peça e provavelmente o Alan ele está sendo cogitado pelo time paulista. Outro ponto também é que a situação do técnico Dorival Júnior, que ele já trabalhou com o Alan, né, pela sua passagem pelo Flamengo, então possa ser que haja ali um reconhecimento atual do treinador junto com o jogador e ali tendo uma facilidade na adaptação caso o Alan ele seja contratado pelo Corinthians. E a gente vai continuar acompanhando de perto essa negociação, porque o Flamengo também está dependendo da situação de impeachment do presidente Júlio Casares. Então o São Paulo ele vai esperar esse final de processo de impeachment para poder ali dar a resposta certa do Flamengo, se ele vai ficar ou não com o jogador Alan. E você acompanha tudo aqui no canal, então por isso que é importante você estar inscrito. Se inscreve no canal, deixa o like e o sininho de notificações para você não perder nada de nenhuma notícia do Flamengo. Agora deixa eu entrar na notícia que muitos aguardam, porque finalmente acabou a novela do Caio Jorge, porque tem um ponto final e graças a Deus essa história chegou ao fim e o Flamengo pode virar essa página de vez. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu nos bastidores, porque ontem se desenrolou a situação depois que o Flamengo fez ali aquela terceira proposta de 30 milhões de euros ali. Os empresários do Caio Jorge, eles foram até a Toca da Raposa conversar ali com o Pedrinho, com a diretoria do Cruzeiro, e ali eles deixaram muito claro e eles falaram assim: olha, Pedrinho, tem uma proposta de 30 milhões de euros na mesa. Flamengo ali, ele está oferecendo o dobro do salário e o que o jogador ganha aqui dentro da Raposa. E vocês ali não querem vender, já que vocês não querem vender, vocês estão deixando muito dinheiro na mesa e ele está perdendo muito dinheiro não indo para o Flamengo. Essa foi a fala dos empresários para a diretoria do Cruzeiro junto com o Pedrinho, né? E após isso, essa foi uma forma dos empresários pressionarem para eles aceitarem ali uma proposta contratual. Afinal de tudo, o que seria um grande negócio o Caio Jorge vindo para o Flamengo, né? Dobrar o salário, o jogador jogar num clube gigante como é o Flamengo, né? Disputar títulos, ter mais visibilidade, enfim. E aí o Pedrinho, juntamente com a diretoria, ali chegou, sentou com o Caio Jorge, conversou com ele, e ali na Toca da Raposa, o Pedrinho apresentou ali uma nova proposta para o Caio Jorge e renovou com o Cruzeiro. O contrato dele agora
que era até 2028, agora se estendeu. Ele vai até 2030, mais 2 anos de vínculo com o Clube da Raposa. Além disso, ele recebeu uma valorização salarial importante. E as informações que a gente tem é que o Paparazzo Rubro-Negro trouxe que esse novo salário do jogador, ele vai chegar a 3 milhões e meio, um aumento ali mais que significativo ali para o Cruzeiro blindar o jogador. E aquela coisa, parece que o Flamengo de alguma forma ajudou o Caio Jorge no final das contas, e ao meu ver o Flamengo tem que ir atrás de outros jogadores, né, que realmente jogadores esses que querem realmente jogar no Flamengo e não ficar esse teatro todo, e a torcida rubro-negra agradece esse final de novela. Bom, agora mudando de assunto, falar sobre 2 jogadores que esse sim, o Flamengo ele tem que fazer esforço para ir atrás e contratar, porque saiu ontem a informação de que o Palmeiras está negociando com os 2 jogadores de alto nível, que é o Thiago Almada e o John Arias, né? E aqui vai um recado direto para o Flamengo. O Flamengo não pode perder essa oportunidade, não pode deixar bobeira a situação do Thiago Almada se ele realmente estiver liberado no mercado. Simplesmente não pode acontecer essa situação. Segundo o jornalista argentino Guston Adu, da TYC Esportes, o Palmeiras fez uma proposta oficial para o Thiago Almada, que atualmente joga no Atlético de Madrid, e a oferta é de 20 a 30 milhões de euros, podendo chegar ali a 180 milhões de reais ou ultrapassando esse valor dependendo das cláusulas do contrato. O jogador, que não está tendo espaço lá no Atlético de Madrid do Diego Simeone, ele tá jogando pouco e quer minutos a mais em campo também. O Palmeiras está negociando também com o colombiano do Wolverhampton, o John Arias, que se encontra lá na Inglaterra. Ele que saiu do Fluminense há poucos meses, mas não conseguiu se formar no futebol europeu. O Wolverhampton, que está na lanterna da Premier League com apenas 7 pontos em 20 jogos, é uma situação péssima, e existe sim a possibilidade do jogador voltar para o futebol brasileiro, e aqui o Flamengo precisa se mexer, não há outra opção. O Flamengo precisa reagir, precisa entrar nessa disputa, principalmente pelo Thiago Almada, que eu acho que creio que seja uma contratação melhor, né? E o Felipe Luiz, nessa hora, ele tem que mostrar essa familiaridade também na situação de tentar essa jogada, né? Mostrar ali que, já que ele conhece muito bem o clube, ele ali tem simpatia pelos jogadores, tem simpatia pelo clube, é sondado para poder treinar o time futuramente, então ele pode mostrar ali também um bom reforço e trazer esse jogador como o Thiago Almada, e quem sabe também na ajuda também o BAP ali, o José Boto possa fazer também uma manobra para poder contratar esses 2 jogadores, que são jogadores importantíssimos e o Flamengo está precisando muito no momento. O Thiago Almada, ele entraria também como reforço para o Arrascaeta, então também é importante a gente levar isso em consideração, também lembrando que o Pedro também voltou aos treinos, então assim, a gente pode ter o Pedro, mas numa situação fora ali, tirando o Arrascaeta, o Flamengo tem que começar a olhar esses pontos ali que são internamente, né? A gente sofreu muito com o Pedro se machucando, a gente não tinha um substituto muito a nível ali junto do Pedro, então o Flamengo precisa pensar nessa assim do Thiago Almada, que pode ser um excelente reforço ali para o time do Flamengo. Bom, falar agora de uma excelente notícia também, que particularmente está chegando ao fim, que é o segundo reforço do Flamengo para a temporada. A informação que saiu é que o goleiro Endriel já assinou o pré-contrato com o Flamengo e está fechado entre as partes, né? Agora só resta saber se ele chega agora na janela de janeiro ou se ele vai chegar só no meio do ano, né? E aí é onde se encerra o contrato dele
com o Gil Vicente. Deixar claro aqui direitinho como vai funcionar essa situação. A oferta que o Flamengo fez é de 1,5 milhão de euros, que equivale ali aproximadamente a 10 milhões de reais na contratação atual para liberar imediatamente o jogador. O Endriel, que tem contrato com o Gil Vicente de Portugal até julho de 2026, ele que nos últimos 6 meses, a partir disso, ele pode assinar sim um pré-contrato com qualquer outro clube que queira contratar ele, que no caso aqui é o Flamengo, e foi exatamente isso que aconteceu. O Flamengo ofereceu um pré-contrato de 4 anos para o goleiro e as bases salariais foram acertadas, foi tudo alinhado e o Endriel, ele assinou. Então, juridicamente, o Endriel é sim o novo reforço para o Flamengo, tá bom? No máximo ali até o meio do ano, que é o prazo final onde acaba o contrato dele, mas o Flamengo, ele espera que ele não chegue em julho. O Flamengo, ele quer que ele entre agora na janela inicial, agora em janeiro, porque o Flamengo tem pressa de trazer ali um suposto reserva para o goleiro Agustin Rossi. Quer que ele comece nessa temporada, né? Já quer que ele seja ali auxiliado pelo elenco, já tem ali as primeiras instruções do técnico Felipe Luiz, e a gente fica aqui na torcida que o Gil Vicente tome essa decisão de liberar imediatamente o goleiro para essa janela de contratação. Bom, assim cedo, o Endriel, o segundo reforço, vamos falar também agora do primeiro reforço do Flamengo, que foi apresentado ontem, que foi o zagueiro Vitão, que estava no Internacional e foi vendido para o Flamengo. E assim, ele se emocionou na entrevista coletiva, ele se emocionou muito falando, né, na sua apresentação do Flamengo, falou que ele morava lá no interior, né, teve várias oportunidades fora do país, né, que ele já jogou fora e voltou para o Brasil para jogar no Internacional, e agora ele foi apresentado para o Flamengo, se emocionou, falou que o Flamengo é um grande clube, falou que o Flamengo é é o maior clube do Brasil atualmente, né, e ele precisa mostrar o seu valor tendo essa grande oportunidade. E assim, o Flamengo precisa disso. O Flamengo, ele precisa de jogadores que queiram jogar no time, precisa de jogadores ali que tenham a vontade de acrescentar ao time, e isso é uma coisa muito importante. Foi muito legal de assistir a coletiva de apresentação do zagueiro Vitão, e a gente deseja total sorte para o jogador na temporada, enquanto estiver jogando e representando a camiseta do Flamengo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Falou!